Bom dia, missionária Diana, paz do Senhor, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Já estamos aqui chamando o povo, enviando os convites. Bênção dos céus. Tudo bem por aí, missionária Diana? Muito calor aí em Goiânia. Só aguardando o pessoal entrar, o pessoal ainda saindo, né, pro almoço. Imagino, né? Hoje tá quente mesmo, tá calor. Deus abençoe quem tá entrando. Logo nós já vamos iniciar essa live. Estará conosco aqui a pastora Adriana, de Senador Canedo, esposa do pastor Hélio Júnior. Estará conosco aqui, trazendo uma palavra, o seu testemunho. Então fica ligadinho aí, não saia daí que nós já vamos iniciar. Ellen Souza, seja bem-vinda, o Senhor te abençoe. Você é de onde, Ellen? De que lugar você é? Coloca para nós aí de onde você é, para nós estarmos orando pela sua vida. A pastora Adriana já está aqui presente conosco. Seja muito bem-vindo, pastora. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Cleide Marques, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você já vai ali naquele aviãozinho ali embaixo, vai compartilhando essa live com as demais pessoas, né? Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Logo já vou estar chamando a pastora aqui, convidando a pastora. Estou dando só mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Eu sei que o pessoal tá saindo agora para almoçar das empresas. Irmã Martinha, seja bem-vinda. Avó Maria, um abraço grande para a Avó Maria. André, quanto Jesus é lindo, Deus é lindo mesmo, Ele é maravilhoso. Irmã Rejane por aqui, presente, Deus abençoe. Irmã Rejane Silva. Irmã Tatiana, Deus abençoe a sua vida. Irmã Tatiana, seja muito bem-vinda também. Eu sei que tem um povo ainda para entrar aí que entra todo dia, né? Eles chegam, passam um pouquinho ali, meio-dia 10, meio-dia 15, né? Estão entrando. E a gente vai aguardando um instantinho. Irmão Alessandro, Deus abençoe. Vamos assim. Bênção de Deus, né, gente? Pessoal, vamos iniciar nossa live aqui, né? Vó Maria, Deus abençoe, Vó Maria. Deus abençoe grandemente. Irmão Alessandro, boa tarde para ti que já almoçou. Para nós que não, para quem não almoçou ainda, bom dia, né? E aqui nós estamos em mais uma live, né? Momento com Deus, esse momento maravilhoso que o Senhor prepara todos os dias ao meio-dia para mim, para você e para nós juntos estarmos aqui para adorar o Senhor Jesus, né? Eu vou chamar já a pastora Adriana aqui, mas antes nós vamos fazer uma oração aqui de início
E vamos estar recebendo logo a pastora Adriana, que vai estar conosco aqui. Pastora Adriana, esposa aqui, né? O pastor contando seu testemunho. Teve conosco a missionária Diana Souza também aqui. Trouxe para nós uma palavra de bênção. E hoje chegou a vez de nós trazermos aqui essa pessoa abençoada, maravilhosa do Senhor, a pastora Adriana. Seja muito bem-vinda, pastora Adriana, a paz do Senhor. Ô, glória, minha amada, a paz do Senhor. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade, por essa rica oportunidade a qual o Senhor está nos dando, né, tanto a mim quanto a você. Amém. E agradeço também, né, a Casa de Deus, né, Centenário, a igreja de vocês, que Deus venha abençoar grandemente, que você continue com esse trabalho a qual o Senhor ministrou, né, na sua vida, que eu creio que muitas vidas através dessas lives serão edificadas para a glória de Deus. Amém, pastora. Eu que sou grata a Jesus. Como tenho falado todos os dias aqui, né? Agradeço ao Senhor por pessoas que o Senhor envia para nós, pessoas com testemunhos de vidas, eu digo testemunhos reais, né? Porque a gente vê hoje em dia muita gente contando história, né? E não vivendo a verdade, não vivendo a verdadeira transformação. E eu sou grata a Deus porque tenho orado muito ao Senhor para que Ele envie pessoas, né, capacitadas, habilitadas, que viveram experiências reais para com o Senhor Amém. Jesus, né? E É verdade. gratidão pela sua vida, pela vida do pastor Hélio, que também foi o primeiro aí a chegar, foi o primeiro do senador Canedo que chegou aqui, já era agradecido, né? Ele é forte nisso. Verdade, né? Mais uma vez eu digo, né, realmente, como eu falei, eu sempre falo aqui, eu costumo dizer, dos dias que a gente, das lives, dos podcasts que eu tenho assistido, né, lá do podcast Culto na Roça, que é uma bênção, e foi através ali do podcast, né, que a gente, assistindo o testemunho do pastor, ouvindo, né, aí um dia eu estava aqui em casa, aqui pensando, falei, meu Deus, esse povo podia vir um pouco desse povo para cá, né, pra gente trazer esse testemunho, e eu Quem fiquei sabe Deus, quietinha. Deus não está preparando, né? Tudo é no tempo do Senhor e tudo é com preparação dele. É verdade. Mas vai dar certo. E eu fiquei quietinha assim, pensando, né? Quem sabe um dia na live a gente também consiga, né? E deu um dia a oportunidade que Deus preparou e o pastor entrou na live e a gente está aqui através dessa oportunidade que Deus nos concedeu. E Deus abençoe grandemente a sua vida, pastora, seu ministério. Eu tenho compartilhado, tenho visto ali, né, acompanhado a igreja ali de vocês, é uma bênção, né, e a gente vê os testemunhos das pessoas que vão ali, testemunhos reais, né. Sim. É bênção do Senhor. É como eu costumo sempre dizer, né, missionária, uma coisa é a gente falar do que a gente ouve, e outra coisa é a gente viver, né? Quando a gente vive, a gente tem autoridade para falar do que a gente fala, né? E lá no nosso Ministério Igreja de Cristo, Meu Dever é Te Amar, a qual o Senhor ministrou no nosso coração, esse nome o Senhor me deu numa madrugada, em sonho, quando eu nem imaginava em ter igreja, né? Nem imaginava um dia ter esses soldados aí para estar guiando, né? A qual o Senhor nos entregou. São soldados guerreiros, valentes, soldados que passaram pelo vale da sombra da morte, né? E passaram assim por um deserto, pela escuridão das trevas, mas o Senhor, né, chegou lá um dia e os tirou, da onde nos tirou também, né, a mim e o pastor. Eu não quero assim, perder muito tempo, porque eu creio que tem muitas vidas, né, que precisam ouvir um pouco da fé, né, ouvir um pouco do que o Senhor faz através da fé. Eu não digo nem através do conhecimento, porque tem muitas pessoas que têm o conhecimento, que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, porém não têm experiência com o Senhor. E só conhecer a Bíblia não basta. Muitas vezes eu me sinto assim meio recuada porque eu não sou muito assim de Bíblia. Eu nunca li
a Bíblia toda, né? Então, assim, existem muitas coisas que eu não conheço na Bíblia, mas assim, o Senhor me forjou no fogo. Eu fui forjada no fogo, aonde eu passei por uma experiência terrível, tenebrosa, a qual hoje eu paro e falo assim, Senhor, se eu precisasse passar por isso de novo, eu acho que eu não daria conta. Porque depois que a gente conhece, é que a gente vem ver, né, as adversidades que a gente vive, né, no meio que eu vivi, no meio daquele deserto. Então, assim, qual é o meu testemunho? Eu era católica, né, como o pastor falou, durante 40 anos da minha vida fui católica, assim, detestava crente. Não é o crente a pessoa, entenda bem, não é o ser humano. Eram os testemunhos que eu via de pessoas que colocam uma Bíblia embaixo do braço e diz que é crente. Então ali eu vivenciei muitas coisas através de vida de vizinho que dizia que era crente, né? E eu falava assim, eles me convidavam muito, mas eu não tinha tido um testemunho, né? Assim, para mim, ver Deus na vida daquelas pessoas. E eu também era católica, mas nunca fui de adorar santo, imagens. Eu ia para adorar a Deus, para levar os meus problemas, as minhas súplicas, né, ao Senhor. Então, assim, eu não via testemunho de crente na vida dessas pessoas. Eu via pessoas com a Bíblia embaixo do braço, mas que adulteravam. Pessoas com a Bíblia embaixo do braço, mas que mentia, né? E aí eu falava sempre assim, Senhor, principalmente para as pessoas que me convidavam, eu dizia assim, não, eu não dou conta disso, não. Não dou conta de ser crente, não, porque eu gosto de falar da vida dos outros. Eu gosto de dançar forró, eu gosto de tomar uma cervejinha. E se um dia eu for ser crente, eu vou ser uma crente diferente. Então, assim, eu ainda não estou preparada para ser. E eu acho que o Senhor me pegou por aí, missionária. Quando eu disse que eu queria ser uma crente diferente, né? Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Que quem busca, acha, e quem pede, recebe. Então, assim, na minha inocência, eu pedi a Deus, né? Para ser uma pessoa diferente. Então, Deus falou assim, então é você mesmo que eu quero. Vamos começar a peleja. E aí, o que que aconteceu? Eu tive um relacionamento, né? De 30 anos, na qual eu tive duas filhas, eu tenho duas filhas. E assim, eu nunca fui casada, meu primeiro casamento é com o pastor, né? Deus nunca permitiu que eu casasse. E eu separei, quando eu separei, eu comprei uma casa e precisou de um calheiro, e olha só quem foi o calheiro que o Jesus mandou na porta da minha casa, o pastor. E aí, através dessa calha, a gente se conheceu, né? E aí começamos a ter um relacionamento. Só porque eu não conhecia muito da vida dele. E quando eu vim descobrir que ele era um usuário de droga, já tinha 1 ano e 3 meses que nós estávamos convivendo juntos. Só porque juntos assim, eu convivia na minha casa e ele convivia na casa dele. Ele não Então, tinha muito contato, assim, né? não, quando eu estava lá, ele não usava, né? Não fazia o uso daquilo, mas quando eu vim embora, ele usava. Então, assim, quando eu descobri, já o quê? Já existia amor, já tinha uma convivência, né? Já tinha um relacionamento. Mas eu fiquei muito triste com aquilo, mas eu falei, eu vou colocar ele na parede. Falei, olha, essa vida de droga eu não conheço. E não é a vida que eu escolhi para mim. Porém, se você quiser viver essa vida, você tem o seu livre-arbítrio, você vai viver, mas você vai viver longe de mim, porque isso não é o que eu escolhi. Mas, se você quiser uma ajuda, eu vou te estender a mão, eu te ajudo. Aí ele falou assim, nossa, amor, é o meu sonho, né? Já estava nessa droga há 17 anos aproximadamente, já tinham passado muitas pessoas na vida dele, porém ninguém tinha dado a mão, mas eu não julgo as pessoas, missionária. Porque assim, eu creio, eu tenho algo comigo que eu creio que existem almas que são separadas para nós. A alma que o Senhor entregou na minha vida, você, missionária, não vai conseguir ganhar ela. E assim vice-versa. Então eu falei para ele, eu falei, olha, eu te ajudo, mas eu vou te falar algo, para você sair dessa vida, você só vai conseguir sair se você for para a igreja. Só na presença de Deus. Mas a igreja que eu falava era a igreja católica, né? Porque eu nunca me imaginava dentro da igreja crente.
Só porque ele já era batizado. Ele se batizou com 17 anos e entrou na vida do jogo, né? E saiu da presença de Deus. Então ele falou para mim, falou assim, não, naquela igreja lá não, aquela igreja cheia de santo lá. Aí eu falei assim, não, então vamos para a igreja evangélica. Deus me deu essa sabedoria, né? Mas eu fui com aquilo no meu coração. Eu vou quando Deus libertar ele parar de usar droga, aí a gente volta a tomar uma cervejinha, a gente volta para a igreja católica. Tadinha de mim. Oh, Não, Jesus. não sabia Deus, não sabia eu que o laço que o Senhor já tinha preparado, né? A pegar a bezerra braba que era no laço. E assim foi, missionária. E aí nós fomos, né? Começamos a frequentar a igreja, né? A igreja, na igreja nós íamos na cura dos vícios pela manhã, pela tarde. E eu sei que, para resumir um pouco da história, foi praticamente quase 3 anos nessa luta. 3 anos. 3 anos no deserto, 3 anos na escuridão, aonde por muitas vezes eu dormia ajoelhada, porque eu não tinha mais nem palavras para falar para Deus. Eu falava, Senhor, o Senhor me esqueceu, né? E aí eu questionava muito a Deus o porquê, porque assim, graças a Deus, as minhas filhas assim nunca me deram problema. Então eu questionava isso a Deus, eu falava, Senhor, o Senhor me deu umas filhas perfeitas, que não fuma, que não bebe, que não usa droga, que não... E então assim, por que que eu tenho que passar por isso? Aí Deus me falou, filha, se eu tivesse te dado umas filhas imperfeitas, você não ia ter força para lutar agora. Então, tá aí, mas a escolha é sua. O Senhor me deu a escolha. Mas eu mesmo, missionária, sem achar que eu era capaz, eu acho que a maior maldição que um ser humano pode carregar na vida dele é a desobediência. Isso é verdade, pastora. Porque a desobediência, ela nos afasta do Senhor. Ela nos afasta das bênçãos, ela nos afasta daquilo que Deus tem para nos entregar. E aí eu resolvi, né, ouvir a voz de Deus, mas foi muito difícil, pastor. Muito difícil. Foram 2 overdoses. Nossa. Comigo foram 3 tentativas. Ele teve 3 tentativas de suicídio. Uma foi, eu não conhecia ainda, onde ele capotou um carro, né? Mas não aconteceu nada. E as outras 2 foi comigo, onde ele pegava corda para se suicidar, onde ele pegava faca para matar, porque assim, eu via a vontade dele, sabe, missionário? Ele tinha vontade de se libertar daquilo, porém ele não tinha força. Mas aí Deus foi me dando as estratégias, né? Muitas vezes ele saía, usava droga, ia para as BR, se deitava no chão, as pessoas ligavam para mim, ó, tem um homem aqui tentando se suicidar. E eu peguei o telefone dele, e eu achei o seu número aqui, eu te liguei, e eu dizia, passa o telefone para ele. E as pessoas passavam e eu ficava, né, falando do amor de Deus, falando, amor, você vai conseguir sair disso. Porque se existe algo que o Senhor colocou no meu coração, foi para nunca afrontar. Mesmo diante de toda a minha tristeza, das minhas angústias, das minhas mágoas, sabe? O Senhor falava, não afronta, abraça, abraça. E muitas vezes ele passava 2, 3 dias pelas ruas usando droga. Quando chegava fedido, chegava sujo. Mas eu abraçava, sabe? O Senhor falava, não fala nada, abraça. Abraça, que através do abraço ele vai ser libertado. E assim, Deus ia me dando, sabe, missionária, assim, estratégias que eu não tinha, que eu não sabia, porque, missionária, se for da gente mesmo, não sai nada. De nós mesmos, a gente não consegue, porque é uma situação muito difícil. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo, que tem um filho, que tem um esposo, que tem uma filha, que tem uma mãe, eu digo para você, peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar. Peça sabedoria a Deus, porque é só Deus. Aí você está dizendo, mas pastora, eu não estou suportando mais, está muito difícil, mas sua vitória vai chegar. Porque quem viveu o que eu vivi a afronta das pessoas, as pessoas diziam na minha cara que eu era ridícula, falava para mim, você é ridícula, tá achando que esse homem vai mudar, esse homem não muda, esse homem é só caixão, esse homem é só cadeia. Falava, não, mas Deus vai mudar ele.
Deus vai mudar, eu creio. E eu não sei, missionário, da onde eu tirava tanta força, tanta fé. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Uhum. Porque não tem como a gente vencer uma luta dessa, sabe? É verdade. Fazia tanta coisa errada, destruía a casa tudo, quando queria usar droga que não tinha dinheiro, que não tinha, quebrava tudo, ameaçava, era tanta da mentira, pegava o dinheiro do aluguel, comprava todo de droga, depois dizia que tinha perdido aquele dinheiro, sabe? E a gente, como eu, como não conhecia, porque eles têm muita astúcia. Pensa num Sim. pessoal, Eles pensa têm num povo astucioso. uma lábia que a gente acredita assim. Missionário, eles fazem a gente desacreditar da gente mesmo, daquilo que a gente tem certeza e a gente passa a acreditar, sabe? É assim, é usado mesmo pelo inimigo, sabe? E assim, muitas as pessoas falavam para mim, esse homem vai te matar, uma hora você vai amanhecer e não vai anoitecer. Mas, missionário, é para a glória de Deus. Deus nunca permitiu, nunca. Eu passei 3 anos, quase 3 anos nessa luta durante essa libertação dele. Mas Deus nunca permitiu ele colocar a mão em mim. Nunca, porque eu conversava muito com o Senhor e eu falava, Senhor, eu tive um pai que foi o único homem, que eu sou de uma família de 6 irmãs mulheres, não temos nenhum irmão homem, e 7 com minha mãe. Meu pai nunca encostou um dedo em nenhuma de nós. Mas bastava ele olhar. Quando ele olhava, através do olhar, a gente já sabia o que ele estava querendo nos dizer. E ali a gente obedecia. Então, assim, eu falava para Deus, eu não aceito homem nenhum colocar a mão em mim. Então, Senhor, se o Senhor... Eu sei que Deus não é Deus de barganha, né? Mas Sim. Ele nos ouve porque Ele sabe que nós somos carne, Ele sabe que nós temos limites também, temos limitações. Sim. E aí eu falava, se Ele encostar a mão em mim, Senhor, Ele vai morrer. Porque eu vou largar Ele. Eu não aceito isso. Então, assim, Deus nunca permitiu. Tinha dia missionário que eu estava assim, tão esgotada, sabe? Tão pesada daquilo tudo. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, eu passei por esse processo sem a ajuda de ninguém. Ninguém, missionário. Eu hoje, se a senhora perguntou assim, quem te ajudou nesse processo, eu não tenho um nome. Eu só tenho o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque as pessoas se negavam a me ajudar, é porque eu tinha vergonha daquela situação, sabe? Aquilo me envergonhava, porque eu era uma pessoa dependente, né? Eu tinha meu emprego, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, eu tinha minha situação financeira controlada. Eu nunca fui rica, mas graças a Deus, do pouco que para mim é muito, que todo pouco que o Senhor me dá para mim já é demais, porque a gente não merece nada, né? Mas daquele pouco que eu tinha, eu vivia bem. Então as pessoas diziam assim que eu estava com ele, era por causa de sexo, né? As pessoas tinham essa maldade. E eu falava, não, não é por isso. E aí eu vou falar outra coisa que o Senhor também ministrou no meu coração. Missionária, Deus colocou um amor entre nós dois diferente. Não foi amor de homem e mulher. Porque se fosse amor de homem e mulher, eu tinha abandonado. O Senhor colocou amor de alma. Sabe o que é amor de alma? Sim. Só sabe o que é isso, quem sabe o que é a carne e o espírito. É. Aqueles que vivem na carne, jamais eles vão entender isso. É verdade. Então, assim, eu amava a alma dele, eu tinha medo dele morrer, porque eu sabia para onde ele ia, né? Porque aí, em todo esse processo, eu já tinha ido para a igreja, porque quando ele se converteu, como ele falou na live, a primeira pregação dele, eu vi que eu não conseguia mais caminhar sem Jesus. Eu já comecei a ver os testemunhos na igreja e aquilo foi edificando a minha vida, porque hoje se existe algo que eu sou apaixonada em testemunho, porque foi isso, não foi nem o que eu vivi, foi o testemunho que me trouxe para perto do Senhor, que me fez eu entender que Deus faz. Não que na igreja católica o Senhor não faça, Ele faz também, mas é porque lá não é apresentado para as pessoas não conhecem. Eu vivi 40 anos praticamente da minha vida dentro da igreja católica e eu não vi testemunho, eu não conheço. Se você me perguntar dentro desses 40 anos, qual testemunho que eu tenho de lá, eu não tenho, porque eu nunca ouvi. As pessoas não vão. Elas recebem o milagre, elas recebem a bênção, mas elas guardam para elas mesmas.
Elas Sim. não dividem. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos testemunhar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, que Ele tem todo o poder sobre as mãos dele. Que basta a gente obedecer, porque a receita a você que está encontrando uma dificuldade para resolver esse seu problema, para ser transformado, é a obediência. Não tem como o Senhor entrar na sua vida e transformar a sua história sem você obedecer. Não tem. A obediência, ela é a chave da vitória na nossa vida. Porque tudo isso que eu passei porque eu obedeci. E aí eu falava, Jesus, o Senhor não está me ouvindo. Jesus, eu estou dormindo aqui de joelho, chorando, porque eu tenho certeza que era um anjo que colhia minhas lágrimas e levava até o trono do Senhor. Porque eu nem palavra tinha mais. Eu não tinha mais palavra, missionária. Eu Eu não tinha acredito, mais pastora. força, sabe? Eu não tinha mais força, eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais alegria, nada mais. Tudo, minha vida se tornou... minha vida girou 3 anos naquele círculo, como aquele povo que arrodearam aquela muralha por 40 anos. Parecia que eu estava arrodeando 40 anos o mesmo círculo e não saía do lugar. Mas um dia, Jesus olhou e falou assim, pela sua obediência, por você ter ouvido a minha voz. Porque outra coisa também que Jesus falou comigo, as pessoas do mundo, elas costumam dizer que nós temos 2 ouvidos para falar, para ouvir mais e uma boca para falar menos. Não. O Senhor ministrou no meu coração que nós temos 2 ouvidos, porque num sempre o Satanás vai falar e no outro vai ser Jesus. Então, filha, tampa a voz que fala para você desistir. Aniquila a voz que fala que você não é capaz. Repreende aquela voz que diz você não vai conseguir. E ouve a minha voz que diz me obedece. Enquanto você me obedece, eu trabalho na sua vida. Enquanto você me glorifica, eu trabalho na sua vida. Enquanto você me exalta, eu trabalho na sua vida. E eu passei a fazer isso, missionária. E isso é o que eu digo aos meus membros lá todo dia. Não adianta você pular, você rodar, você falar em línguas, você conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, porque o diabo ele também conhece, e não obedecer. É verdade. Não adianta subir monte, descer monte, fazer campanha, orar, mas não obedece. Então, o que Deus quer de nós é somente a obediência. Porque quando ele falou, né, quando Jesus falou para Deus que se fosse possível apartar aquele cálice dele, o Senhor apartasse. Mas ele não falou assim, eu não quero esse cálice. Ele falou para Deus que se fosse possível. Então, assim mesmo somos nós. Assim mesmo nós temos que receber e glorificar a Deus nas nossas dificuldades, né? Nas nossas aflições. Porque eu sei que Ele pode fazer. Porque quem viu o cenário que eu vivi, o deserto que eu vivi, jamais, jamais. Tem pessoas hoje que falam assim, aquele lá é o Júnior. Eu não acredito. Porque tem pessoas que acham que... Tem pessoas que... Hoje mais não, porque assim, para a glória de Deus, né? O Senhor levantou ele e hoje a gente tem esse trabalho. Então, teve um amigo dele que encontrou e falou, cara, você tá vivo? Eu pensei que ele tinha morrido. Então, tem pessoas que ainda acham, porque viu o cenário que ele viveu, né? Então, assim, aos olhos humanos, missionário, e muitas vezes são pessoas de dentro da igreja mesmo, não são pessoas de fora. Verdade. Olha, eu passei esse deserto 3 anos com o pastor, até chegar o dia da gente casar. No dia do nosso casamento, na igreja a qual nós congregávamos, né? Teve pessoas que foram orar no dia do nosso casamento. Fizeram uma rodinha. Umas pessoas lá que se dizia ser missionária, que dizia ser diaconisa, né? Foram fazer uma roda e orar poucas horas antes do meu casamento, para saber se, porque diziam elas que eu não era mulher para o Júnior, né? Agora você imagina. Então elas foram orar para ter a resposta de Deus. Quer dizer que 3 anos da minha vida, praticamente, eu sofrendo, eu chorando lágrimas de sangue, eu passando no deserto. Aí naquele período ali eu era mulher. Aí na hora que ele estava
curado, transformado, sarado, abençoado, eu não estava pronta para receber a bênção. Então, assim, eu digo que as pessoas que vão te matar são as pessoas que estão ao teu lado. São as pessoas que veem o que você passa, porque o inimigo vai usar elas. Vai usar para entristecer, sabe? Eles fizeram isso, o inimigo usou para me entristecer, para no dia. E o dia que era para ser o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais triste, porque eu entrei dentro daquela igreja, só Deus sabe como. Mas o pastor que ministrou o nosso casamento falou assim para mim e para o Júnior: isso aqui tudo só está acontecendo por causa de vocês. Aí a senhora perguntou assim: mas isso aqui tudo o quê? A pastora a qual casou com nós, no mesmo dia, ela tinha um pastoreado, né? Que é a pastora Rosa, que o Júnior falou também, que eu devo muito a ela, tenho gratidão pela vida dela, porque ela me ajudou muito no começo, mas chegou uma hora que o Senhor mandou eu sair de lá, porque o Senhor precisava de um secreto comigo no deserto, né? Precisava de me transformar, precisava de me forjar para que hoje eu pudesse abrir a boca e falar sobre o que eu estou falando e edificar as vidas das pessoas. Porque se eu tivesse alguém para me ajudar, eu não poderia dizer que foi o Senhor que me ajudou, né? Então eu devo muito à pastora Rosa. Ela foi uma bênção na nossa vida. Eu amo a vida dela, eu oro pela vida dela. Ela é uma mulher de Deus. E ela passou 30 anos da vida dela dirigindo igreja sem ser casada. Porque... eu ouvi o testemunho dela. Pois é, aquela pastora lá. O testemunho dela, e inclusive falei isso para algumas irmãs na minha igreja. E assim, pastora, a senhora está falando aí no seu testemunho, e eu tenho algumas irmãs, algumas mulheres na minha igreja que estão passando com os esposos processo de libertação, sabe? E eu falei para elas: não percam essa live, porque a pastora tem um testemunho para trazer para vocês que, assim, eu vou falar para a senhora assim, que o que a senhora passou aí na sua vida, elas não passam aqui no momento hoje, já viveram, uma delas já viveu momentos assim intensos, né? Mas hoje, né, tá na igreja, o esposo está na igreja, se batizou, mas ainda está naquele processo de libertação. Sim. E eu falo para elas todos os dias: não desistam, não parem. Tem o culto de oração na segunda-feira, vamos para o culto da oração, não importa quantas pessoas estejam, vamos orar. Não dê ouvidos ao diabo, vamos orar a Deus, porque o processo de libertação, tem pessoas que, assim, fui para a igreja, resolvi aquela história, fui para a igreja, abri o coração e eu foquei ali, e às vezes, assim, depende muito, eu sempre falo, depende muito do trabalhar, da liberdade que a gente também dá ao Espírito Santo, para a pessoa ser liberta. Tem pessoas que não conseguem, porque são pessoas que vieram já de tormentos e de possessões muito fortes, e a libertação, ela não é do dia para a noite, ela acontece. A senhora passou 3 anos, né? 3 anos dedicando a sua vida, dedicando, né, ao seu lar, à sua oração. A senhora poderia ter desistido, porque a senhora veio de uma igreja católica, a senhora foi para uma igreja evangélica por causa dele, para ajudar ele, né? É claro que a gente sabe que Deus tem o trabalhar dele, mas no sentido humano, você foi por amor para ajudar alguém que estava do seu lado, né? E é o que eu falo para as minhas meninas, eu chamo as minhas meninas, porque assim, eu vejo as minhas meninas, eu falo para elas: graças a Deus eu nunca passei por isso, né? Meu esposo também já foi alcoólatra, dependente químico, mas lá atrás, antes de eu conhecer ele, né? Então, ele já veio, Deus já trouxe ele para mim já como um pastor. Então, eu não peguei essa fase, graças a Deus. Quem viveu isso foi a mãe dele, os irmãos dele, né? Mas quem passa por isso não é fácil, e eu falo para elas: eu não sei a intensidade da dor e do sofrimento que vocês passam, mas eu me auto-coloco no lugar de vocês, porque eu paro para pensar. Imagina eu estar aqui na minha casa,
e de repente meu marido chegar ali alcoolizado, drogado, ou de repente tá aqui quebrando as coisas, É ou terrível. como elas também não têm o problema de agressão física, graças a Deus. Os maridos Graças a são Deus. tranquilos. Eu digo que são homens que eu já determino sobre a vida deles, pastores e missionários, né? Uhum. Mas a gente sabe, pastora, que não é fácil. O dependente Não. químico não é fácil, o alcoólatra não é fácil. A pessoa que vem lá do mundo, né, de outros vícios e outras vidas, não é fácil. A igreja precisa estar preparada, de Sim. braços abertos para acolher o alcoólatra, o viciado, o homossexual, o travesti, Sim. e tantas outras coisas que hoje tem tantas categorias surgindo por aí, pessoas que acham que são animais agora, nasceu no É. corpo errado, agora eu acho que eu sou um gato, eu vou virar agora, eu vou fazer transformação na vida. Então, Missionária, a senhora acredita que tem pessoas que desejam a morte para a gente que cuida dessas vidas? eu Tem acredito, pessoas. eu Porque acredito. eles acham assim, ó, que essas pessoas não têm transformação, sabe? Eles acham que tem que ser condenado à morte, que tem que Não, morrer. não, Tem, não. tem muito crente que pensa desse jeito. Aqui mesmo na cidade nós temos pessoas que não gostam da gente porque quando sabe, porque na nossa igreja só tem pessoas assim que vieram desse mundo, porque o Senhor manda, Sim, entendeu? sim, Por quê? Porque só tem condição de ajudar aquele que vive nesse mundo quem por lá passou. Não exato, adianta. exato. Missionária, vou falar uma coisa muito importante para a senhora. Não adianta um pastor e uma pastora que não viveu isso querer cuidar dessas pessoas. Exato. Não, dessas pessoas que eu falo assim, que está no processo de libertação. Quando Sim, a senhora está falando assim, como já está na sua igreja, que já veio um pouco transformado, tudo bem. Mas assim, quando você tira de lá, do monturo, para carregar para dentro da sua igreja, missionária não dá conta. Se não tiver passado lá, não dá. é. Então, assim, às vezes a gente está lá na igreja e de repente chega um. Aí a gente olha e chega aquele casalzinho, bonitinho, arrumadinho, tudinho. Aí a gente veio visitar aqui a igreja. Entra, irmão, a gente já tem aquela recepção, recebe sempre. Quando o culto termina, que a gente vai sentar para conversar. Aí eu falo, ai, Jesus, glória a Deus que o Senhor mandou umas pessoas para nos ajudar, né? Em oração. Quando a gente senta para conversar, aí faz igual os bonecos, assim, tonhonhon. É Veio um verdade. É verdade, fala pastora. assim, É. pastora, tem 3 meses que a gente está liberto, nós somos usuários de droga, de crack. Nunca viram a gente, nunca passa na porta e Deus fala assim para eles, ó, entra aqui que Entra. aqui vocês vão ter ajuda. É, Você é acredita, verdade. missionário, É que Deus verdade. faz É isso? verdade. Eu acredito, pastora. E assim, ó, essas pessoas que eu estou relatando à senhora são pessoas que vieram da Igreja Católica, eles ainda não estão 100%. São Aham, pessoas que vieram ainda bebendo, sei. né? Vieram para Mas ser transformadas, né? vieram para ser transformados. É que nem assim, o meu marido, ele trabalha na área da libertação, porque ele veio disso, né? Ele viveu Sim. essa Uhum. experiência, né? Hoje eu vou falar algo aqui que eu pouco falo, mas vou dizer para quem não sabe, para quem nunca soube, vai saber agora que eu vou falar aqui, mas eu venho de um homossexualismo. Eu saí disso, Deus me libertou. Louvado seja Eu Deus. tava onde? Eu tava, ó, para que as pessoas saibam que a gente tem que especificar aqui. Eu nasci num lar evangélico, cresci, Aham. fui formada missionária, graças a Deus, assim, sempre fiz a obra de Deus, tudo certinho, né? Mas eu sempre Amém. falo, tem aquela nossa saidinha da presença do Sim. Senhor, né? Que na época, quando eu perdi o meu pai, para mim, tipo assim, meu pai morreu, para mim foi, desabou, né? Então, meu pai era a figura mais importante para mim, além da minha mãe, mas a menina sempre é mais apegada com o pai, né? E, Sim. e eu vim disso, né? Eu vivi durante 10 anos uma história assim, e eu vivi como? Vivi uma história assim, eu sempre fui muito reservada, eu nunca fui aberta, né? Mas assim, vivi esse mundo, e hoje o que eu mais recebo são pessoas assim que me procuram, né? Sim. Para, né? Olha, eu às vezes vai na igreja ou eu encontro alguma pessoa, eu vejo e falo assim, gente, Jesus transforma, Jesus transforma, Jesus transforma, Transforma. Jesus Basta a transformou a gente minha dar lugar vida. para ele, né?
Jesus transforma a nossa vida. E outra coisa, ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce drogado, ninguém nasce Não. homossexual, ninguém, as pessoas, é o decorrer da vida, são Sim. nossas, alguns são brechas, né? Eu fiquei 10 anos fora da igreja, depois que eu voltei para a igreja, que eu realmente passei por um processo de querer ser liberta, né? Foi aquela É história porque assim, tem que querer, né? tem que Tem que querer, querer. tem que Se não querer, quiser, tem que Jesus querer. não vai fazer. Não, É. tem que querer. Foi É o que eu falo. Você tem que desejar muito Jesus na sua vida, né? Era Pra isso não... que eu via no Júnior, sabe, missionário? Tinha dia que ele dava murro na parede, que ele metia a cabeça na parede. Tinha dia que eu arrastava suor dele de rodo no chão. Ele Nossa, enrolava assim, ó, igual uma cobra com abstinência. Dizia assim, amor, os meus órgãos tá tudo saindo do lugar, eu preciso usar, mas eu não quero. Então, assim, eu vi, isso aí também ajuda muito, né? Porque quando você vê que a pessoa está sofrendo, mas a pessoa está ali pelejando, está firme, isso também te dá força. Então, é, assim, se não quiser, não é adianta, verdade. porque Deus não vai fazer. É, Ele fala, igual o pastor falou, né? Ele fala: eis que estou à tua porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Porém, o invasor é o inimigo, é o Satanás. é Ele quer verdade. sagaz. É Mas o verdade. Senhor não. O Senhor pergunta: queres? Né? Se É, quiseres, eu entrarei. Então, assim, é. a gente tem que estar dando lugar, né? É, Mas eu não sei quanto tempo falta ainda, missionária. Acho que eu já estou quase passando da hora aí, né? Eu falei para a senhora que eu falava demais. não, pastora, a senhora falou essencial, falou necessário, né? E falou muito bem. Deus usa muito a sua vida. Oh, Eu Jesus. estou muito feliz aqui em ouvir a senhora, né? E, Amém. e hoje também, de certa forma, assim, eu até, para quem me conhece, nunca, né, teve acesso a algumas informações do que eu falei aqui do meu testemunho. Meu Hoje, Deus, então hoje eu consegui arrancar até o seu, pastora. tá Tá vendo? vendo? Tá Eu chamei, vendo? eu chamei você para vir aqui, eu que saio falando. Olha só, tá Ó, vendo? a conexão que Jesus colocou entre nós aí, ó. Eita, glória é É forte, benção. E eu né? falo assim, para tudo, seja para o vício, seja para a transformação de vida, Sim. né? Eu sei que tem mais pessoas aqui na live, pessoas que também foram transformadas aqui, né? Amém. E creio que tem pessoas que precisam ser transformadas, e eu sempre falo assim, a transformação, ela realmente acontece a partir do nosso querer, a partir da Sim. nossa... nós abrimos o coração para Jesus, essa porta, em ouvir essa batida na porta, né? É forte. A gente ouve muitas das vezes, pastor, a batida é na porta do amigo, chamando para bebedeira, para as drogas, para o Isso. mundinho lá fora, para a danceteria, né? Para o vucu-vucu, como diz o povo, mas poucos prestam atenção em Cristo Jesus, que está ali dizendo, ó, eu estou aqui de braços abertos, existe É uma verdade. oportunidade, existe uma saída, existe vida, né, para É. você, né? Isso. E eu Pois fico é. feliz, pastora. Espero que não seja a única vez que a senhora venha mais Não, vezes. não. A gente quer ir, eu vou é aí. Uma hora Jesus vai Mas, preparar para a gente ir benção, aí. nós vamos batalhar aqui para trazer vocês aqui, sim, né? Eu fico feliz de ouvir esse testemunho da senhora, né? Outro dia a gente recebeu Amém. aqui a missionária Diana também, É sábado bênção. agora, Bênção de sábado, Deus. sábado agora nós vamos estar recebendo o diácono, o irmão Bruno, não sei se é o mesmo que está aqui na Eita, live. vocês vão ver lá na igreja, para a glória de Deus, só tem testemunho forte, só tem testemunho assim, vindo de lá do inferno mesmo, que Deus arrancou. Né? O pastor Então, falou. pastora, eu sei que já está para terminar, eu queria deixar uma palavra a qual o Senhor Por ministrou no meu favor, coração, fique à para vontade. todos que estão ouvindo, mas em especial para essas irmãs aí da sua igreja. Amém. Amém? Para que o Senhor Amém. venha, para que elas venham entender, né? Porque agora elas não vão entender. Só vão entender Verdade. quando o processo terminar. Porque eu só vim entender tudo quando terminou o processo. Primeiro, né? Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que ser obedientes, mas nós também temos que perdoar. Porque o inimigo, pastor, ou missionário, o inimigo, ele até hoje, sabe? Ele joga na minha mente as coisas que o Júnior fez, que me entristeceu.
para que eu venha assim, a ficar com raiva, para que eu venha a me arrepender. Então, assim, nós sempre vamos ser perseguidos. Mas através dessa palavra, ela é uma palavra libertadora, como todas são, que fica lá em Coríntios 13, que diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, escuta o tanto que isso é forte, transportar os montes, tirar os montes de lugar, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser aniquilado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Olha só, que profecias são essas? São essas pessoas que vieram dizer para mim que não adiantava, que não ia mudar, que eu estava perdendo tempo. Isso aqui é o Senhor que está dizendo para vocês, viu, irmã? Ele disse para mim e eu ouvi. E hoje ele diz para vocês, né? Quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? É a vontade do Senhor, boa, perfeita, agradável e dura para sempre. E através dessa bondade, o que é isso? É a libertação que essas pessoas vão receber para que a alegria venha chegar. Porque essa alegria, irmãs, só vai voltar na sua vida quando o processo terminar. Enquanto nós estamos em fase de processo, é tristeza, é angústia, é lágrima, é sofrimento, é vontade de desistir, né? Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Amém? É isso que o Senhor diz para mim, para você que está ouvindo essa live hoje, né? Sem a fé, sem a esperança e sem o amor. O amor é tudo isso. O amor é a gente suportar, é a gente passar pelo processo glorificando e tendo certeza que Deus vai transformar a nossa vida. Eu agradeço, missionário, em nome do Senhor Jesus por essa oportunidade, tá? Foi muito bom, o tempo passa, eu estava morrendo de medo disso, porque eu digo, meu Deus, quando é podcast é fácil, que a pessoa pergunta e a gente responde. Mas você sair ministrando assim, mas tudo é Deus, né? A gente não faz nada. O Senhor, Ele sabe cada palavra que precisa ser ministrada para entrar no coração daqueles que estão aí do outro lado ouvindo. Muito obrigada, Deus abençoe, continue abençoando a tua vida, o seu trabalho, tá? Que é um trabalho edificante. Amém, pastora. Eu que agradeço, né, pelas palavras. Quero dizer para as minhas meninas, a live vai ficar salva, vocês assistam de novo. É bom, para quem não assistiu, né? Assistam de novo, porque assim, é uma palavra muito edificante, é um testemunho edificante, né? É um testemunho, meu Deus, assim, e para fechar com chave de ouro essa palavra edificante, pastora, né? Então, assim, realmente nós não podemos desistir, nós temos que persistir na fé, no amor, na esperança e no Senhor Jesus, na confiança, né? E eu agradeço a Jesus em primeiro lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da pastora Adriana. Muito obrigada pela senhora estar disponível. Amém. Né? Se saiu maravilhosa. Né? Tava com medo, meu Deus do céu. Não me deixa quietinha, pastora. Quando a pastora mandou para mim, eu falei assim: ah, tá, a pastora Adriana, né? Falou para mim deixar ela quietinha. Tá, pode deixar, vou deixar. Jesus, fica no teu tempo, né? Amém. E a senhora, quero dizer para a senhora que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Amém. Mulher guerreira, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério. Pastor Hélio Júnior. Ele deixou até uma declaração aqui tão bonitinha para a senhora é importante para a vida dele e ele te ama muito. Olha, que me fala isso 200 vezes por dia. Ah, mas isso é bom, pastor. É muito bom. Eu também. A gente ouvido, né, de quem está com a gente todos os dias. Não só amo ele, como amo a alma dele também. É meu companheiro, meu amigo, né? Nós estamos juntos aí, misturados, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou.
O Senhor une propósitos, né, pastora? E não Isso, pessoas, né? isso, Pessoas são unidas pela carne, mas o propósito isso. é unido pelo propósito de Deus, no plano que Ele tem para nós, né? É Louvado verdade. seja Deus. Que Deus abençoe sua vida Amém, poderosamente. missionária. Nós vamos fazer de tudo para trazê-los você aqui, Eita, vocês, glória! né? Nós vamos sim, Amém. pastora. Vamos orar, Deus vai É, providenciar, deixa na né? dispensação do Senhor, né? Ele sabe de todas as Amém. coisas. Exatamente. E eu quero dizer para você que está na live, você que nos acompanhou aqui, né? Mais uma vez, o meu obrigado, o nosso carinho, o nosso respeito pela a presença de cada um de vocês. Sábado agora, né? Sábado agora estará conosco aqui o diácono, o irmão Bruno, que também é da igreja do pastor Hélio Júnior, da pastora Adriana, vai estar aqui trazendo o seu testemunho, uma palavra de fé, de esperança para a sua vida. E eu Amém. creio que essas lives aqui, cada testemunho, eu também gosto muito, pastora, de testemunho, eu amo testemunho, É né? bom Então, demais. você que gosta de ouvir um testemunho, que o testemunho te edifica, venha para a live, nós estamos aqui todos os dias ao meio-dia, né? Então, sábado agora estará conosco o diácono irmão Bruno, meio-dia, você Eita, é o vai nosso ser forte. convidado. Está convidado, hein, pastora, para assistir essa live. Testemunho tremendo, tremendo, tremendo. Eu vou estar fazendo Tremendo, testemunho cartaz, dele. vou fazer o cartaz, já vou estar divulgando, vou enviar para a pastora, queira enviar para mais pessoas aí também para participar com a Amém, gente, amém. né? E a você que está na live agora, eu vou até pedir para a pastora fazer a oração para nós, né? Para Amém, todos nós louvado seja aqui, Deus. orando pela sua vida, ao pessoal que gosta de trazer o copo com água aí, a garrafinha, o chazinho da criança, está se alimentando, a pastora vai estar orando agora e Amém. nós vamos interceder. Pode orar, pastora. Louvado seja Deus. Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, meu Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, mais uma vez eu me coloco. Pai, eu coloco a vida de todos, meu Pai, aqueles que estão na live e também daqueles que vão ver depois, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa sarar, curar, transformar, que o Senhor possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, trazer a cura, a libertação, a salvação, a transformação, Pai, na vida deles. Meu Pai, vai de encontro, eu não os conheço, mas o Senhor conhece o deitar e o levantar. O Senhor conhece a necessidade, meu Pai, de cada um, meu Pai, a qual vai ver essa live ou qual está vendo. Então eu te peço, entra, Pai, com providência. Mas eu peço, meu Pai, que seja feita a tua vontade, meu Pai, sobre a vida deles, assim como foi feita na minha, Pai. Porque a nossa vontade, meu Pai, muitas vezes não é a tua. E a tua vontade é a única que é perfeita, meu Pai, que vai nos transformar, que vai nos sarar e nos conduzir, meu Pai, ao reino e à salvação. Meu Pai, cobre eles com o teu sangue, da planta da cabeça até a ponta dos pés. Meu Pai, assim como o Senhor ministrou, meu Pai, para mim tampar o ouvido sobre aquilo que o Satanás fala. Eu te peço, tampa, meu Pai, os ouvidos, Pai, dessas mulheres, a qual hoje, meu Pai, se encontram nas trevas, nas escuridão, meu Pai, no deserto. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor está trabalhando, meu Pai. O Senhor está trabalhando assim como o Senhor trabalhou na minha vida. E eu sei, meu Pai, que vai ser bênção, porque não tem como, meu Pai, ser de outra maneira se não for contigo. Porque contigo, meu Pai, nós passamos pelo deserto, pela escuridão, pela escassez, mas nós temos a vitória, meu Pai, garantida nas nossas mãos. E eu te peço, meu Pai, cuida deles, Pai. Cuida de cada um, meu Pai, conforme, meu Pai, eles têm apresentado as dificuldades, meu Pai, diante de Ti, diante do Senhor, Pai. E eu quero desde já, meu Pai, por fé, Pai, te agradecer. Meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida, meu Pai, da missionária Flávia, do esposo, o ministério dela. Meu Pai, continua guardando ela, meu Pai, que ela continue sendo essa mulher obediente e sábia, que ela continue fazendo aquilo a qual o Senhor tem ministrado na vida dela, porque existe um propósito nisso, Pai. E nós sabemos, meu Pai, que para o propósito acontecer, existe um processo. E nós sabemos que esse processo, meu Pai, está sendo tratado através dessa live na vida das pessoas que necessitam, que estão longe, a qual não conseguem, meu Pai, estar perto. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus de providência. E eu creio, meu Pai, que a tua providência vai entrar na vida de cada um a qual apresentou diante de Ti, do Teu Santo Espírito. E por fé, Jesus, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, Que meu Deus amor. abençoe. Amém, pastora. Amém. Deus Foi um abençoe a sua prazer. vida. O prazer é nosso em recebê-la aqui. Nós vamos estar marcando aí uma próxima live, um dia que a senhora estiver disponível, puder estar com a gente de novo, trazer uma Tá bom. palavra, né? Eis-me aqui.
Amém. Que Deus abençoe. Quero agradecer a presença de cada um. Que Deus abençoe, pessoal. Você que entrou agora no final. Né, missionário, vi que o missionário Marcelo entrou há pouco tempo. Missionário Marcelo, que Deus abençoe sua vida, sua esposa. Pessoal, a live fica salva na plataforma do Instagram da igreja e ela é salva lá no YouTube. Então, quer assistir o YouTube? Né, eu vou colocar o endereço aqui embaixo. Depois você, eu quero, porque lá no YouTube você tem a oportunidade de estar voltando, né, parando, para ouvir, né? Então, lá no YouTube você pode estar ouvindo, voltando, parando. Eu só colocar aqui. E essa live vai ficar salva. Tá ali, já vou deixar fixado aqui para que você possa entrar lá no YouTube. Entra no YouTube, pessoal, entrou lá, curte, comenta, deixa seu pedido de oração, a gente vai estar levando no monte, vai estar orando na madrugada aqui, né? Eu tenho um caderno aqui só para os nomes da live, a gente está orando e abençoando a sua vida, né? Que Deus abençoe grandemente. Convido você que é aqui de Jaraguá do Sul para amanhã, no culto às 19h30, ali no Centenário, né? Bairro Centenário, na rua Expedicionário Fidelis Sting, número 676, aos fundos, vai ter a placa da igreja no segundo piso, a igreja está ali e nós estamos lá de braços abertos para recebê-los com muito amor, muito carinho, né? Estamos para receber a todos, independente, eu sempre falo, de religião, de sexualidade, de vício, de qualquer coisa que você tenha passado na sua vida, nós estamos lá de braços abertos para recebê-los com muito amor e muito carinho. Pastora, transmita, pastorela, o nosso abraço, a sua igreja. Já Que está Deus te abraçado. abençoe e vocês, Amém. né, sejam abençoados, tenham uma tarde de quarta-feira iluminada. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.